Olá, nono ano, boa tarde novamente. Bem-vindos à nossa aula de produção textual de hoje. Nós estamos na página 254. Peço que vocês abram os livros nessa página, porque hoje nós temos uma produção, para realizar, para fazer. E essa produção, de certa forma, vai ser um desafio para vocês, porque o tema dessa produção, o gênero que ela deve obedecer é o editorial. E esse é um gênero textual novo para vocês, né? Um gênero que vocês ainda não tiveram contato. Essa é a primeira vez, eu acredito que vocês estejam visualizando o editorial. Então, vocês precisam estar bem atentos às instruções que eu vou fornecer, aquilo que está no livro de vocês. Mas tenho certeza que vocês vão tirar de letra, que vocês vão conseguir produzir excelentes textos. Eu gostaria de explicar para vocês que existem basicamente 4 tipos de editorial, certo? E vocês podem usar qualquer um desses tipos para a produção textual de vocês, tá bom? Essa explicação não tem no livro, então muita atenção porque eu vou indicar para vocês agora os 4 tipos de editorial, tá? O primeiro tipo é o de explicação ou de interpretação. Esse formato é usado para explicar como e por qual motivo o jornal ou a revista tomou determinada posição sobre algum tema controverso. Lembrem, editorial é um gênero textual que faz questão de mostrar opinião, a respeito de um determinado tema. E quem produz o editorial é a revista onde aquela matéria vai ser publicada, onde aquela reportagem vai ser anunciada, aquela notícia. Geralmente, os editoriais são produzidos porque o tema da notícia é muito polêmico, né? É um assunto muito discutido na sociedade naquele momento, por exemplo, e as pessoas estão atrás de informação para saber o que é certo e o que é errado. Enfim, nós tendemos sempre a ter dois lados na história. Então, quando é produzido o editorial, é reunida a equipe daquela revista que vai publicar aquela matéria, que vai publicar aquela reportagem. E dependendo do assunto que eles estejam tratando, eles vão se posicionar. Ou eles vão ser a favor daquele tema, ou eles vão ser contrários a ele. Essas duas possibilidades, existem. Então, o primeiro tipo de editorial que vocês podem escrever pensando nesse esquema, pensando nessa interpretação, é o editorial explicativo ou interpretativo, tá? Nele você vai escrever o texto explicando como e por qual motivo o jornal ou a revista tomou determinada posição sobre o assunto. O segundo tipo é o tipo de crítica, o formato de editorial de crítica. Esse formato critica as ações ou decisões feitas por terceiros, além de oferecer soluções para melhorias. Serve mais para avisar os leitores de que há um problema maior em mãos. Então, é um segundo formato que vocês podem utilizar, o formato de crítica. Você está lá com a sua reportagem, você está lá com a notícia em mãos, e ao invés de você explicar para as pessoas o que está acontecendo, como e por que aquilo aconteceu, você vai criticar por que aquilo aconteceu. Por que o governo tomou determinada posição, por que a sociedade está falando sobre isso, por que o problema existe nesse nível, por que o problema chegou a esse patamar, certo? Terceiro tipo é o tipo de persuasão. Esse tipo é usado para fazer o leitor tomar uma ação, concentrando-se em soluções e não no problema. Então aqui você traz novamente o tema para a discussão, mas ao invés de ficar focando no problema, o editorial vai encaminhar você para uma solução, para você praticar alguma coisa no seu dia a dia para tentar resolver aquela situação, certo? E nós ainda temos o formato de elogio. Esse formato é usado para demonstrar apoio
a pessoas e organizações na comunidade que fizeram algo notável. Então, nesse tipo de editorial, você vai trazer a matéria, que geralmente vai ser uma matéria mais interessante, digamos assim, que vai tratar sobre um grupo que esteja fazendo um trabalho social bonito, por exemplo. E lá no editorial, ao invés de você criticar, ao invés de você explicar, você vai ali elogiar, vai exaltar o trabalho dessa pessoa, né? Então nós temos esses 4 tipos e vocês podem escrever de acordo com eles. Explicação ou interpretação, no editorial de crítica, o de persuasão ou de elogio. Então, esclarecidos aí os tipos de editorial que vocês podem, né, usar como modelo para a escrita de vocês, nós vamos realmente para 254 para a gente analisar quais são os pontos do editorial que nós devemos obedecer, né? Como que é a estrutura do editorial. Então, aí, antes de começar a escrever, como vimos, o editorial é um gênero textual que traz opiniões a respeito do tema abordado. E por esse motivo é um texto argumentativo. Então, para defender o seu ponto de vista, para defender a sua posição, se você é a favor ou contra aquela situação, você precisa ter argumentos. Isso vocês já viram quando a gente trabalhou lá no início do ano os textos dissertativos e argumentativos. Nesse gênero textual, que é o gênero que segue o editorial, nós não podemos simplesmente falar por falar. Nós precisamos fundamentar a nossa fala em alguma coisa, numa pesquisa, na fala de um especialista, em dados, números, enfim. Você nunca pode deixar somente a sua palavra dentro do texto, certo? Normalmente, os textos argumentativos se estruturam em 3 partes básicas: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Então, vejam só, nesse momento nós vamos recapitular, relembrar o que nós já estudamos no início do ano a respeito do gênero dissertativo, certo? A redação, que é como nós conhecemos, né, no comum, no popular, ela também segue essa mesma estrutura de introdução, de desenvolvimento e conclusão. São 3 partes distintas do texto, mas não é por serem distintas que elas vão estar, né, soltas, desassociadas entre si. Não. Uma parte tem que ter relação com a outra. Só que cada parte do texto tem a sua especificidade, ou seja, na introdução nós vamos falar sobre uma coisa específica, o desenvolvimento serve para outra coisa e a conclusão para outra coisa, certo? Mas lembrando que são 3 partes constituintes de um único texto, ok? Então, primeira parte, primeira coisa que nós escrevemos no texto dissertativo, a introdução, né? Corresponde ao primeiro parágrafo. Então, vamos lá. A introdução corresponde ao primeiro parágrafo do texto. Aqui, o autor apresenta brevemente o tema do texto e esboça um direcionamento para suas opiniões. Lembra que eu falei sobre a tese na introdução? Então, é aqui neste momento que nós, escritores, vamos nos posicionar diante do tema. O texto dissertativo argumentativo, ele espera que você tome uma posição, que você se coloque diante da situação, dizendo se você é a favor, se você é contra aquela situação, certo? Então imagine aí, desigualdade social, se fosse o tema do editorial que vocês vão escrever. Como que você ia se posicionar aqui na introdução? Você ia escrever de forma a entender que você é a favor da desigualdade social ou que você é contra a desigualdade social. Entenderam? Então, aqui na introdução, você apresenta o tema do seu texto, você diz de forma breve sobre o que você vai falar e, em seguida, você já deixa claro para o leitor qual a posição que você tomou diante daquela situação. Se você se colocou a favor ou se você se colocou contra aquele assunto, aquele tema. Saindo do primeiro parágrafo, que é a introdução, nós vamos para o desenvolvimento.
No desenvolvimento, são os parágrafos em que o autor de fato desenvolve seus argumentos. Para isso, é muito importante utilizar informações úteis para a discussão, pois elas conferem mais força para os argumentos. Relembrando o que eu já expliquei para vocês sobre desenvolvimento. No texto dissertativo, chegando aqui no desenvolvimento, você precisa mostrar os seus argumentos. Lá na introdução, você se posicionou. Você explicou que você era a favor ou explicou que você era contra determinado assunto. Tudo bem. Mas aqui no desenvolvimento é a parte que você vai convencer as pessoas. Se eu me posicionei, lembrando ali do exemplo de desenvolvimento, né? De desigualdade social, perdão. Se eu me posicionei lá na introdução dizendo que eu sou contra a desigualdade social, que é uma coisa ruim, que deveria desaparecer, que nós precisaríamos lutar contra isso, é aqui no desenvolvimento que eu vou mostrar os meus argumentos. Que eu vou dizer a distribuição de renda do país é muito disparante, ou seja, poucas pessoas têm muito dinheiro, enquanto muitas têm pouquíssimo. Isso vai influenciar na qualidade de vida das pessoas, no mercado de trabalho, no acesso à educação, no acesso aos direitos básicos de saúde, moradia, alimentação, vestuário. Viram? Eu acabei de citar vários argumentos que eu posso colocar aqui no desenvolvimento para convencer o meu leitor de que a minha posição está correta. Porque é esse o objetivo do texto dissertativo argumentativo. Convencer o leitor de que você está defendendo a posição correta. Que você, entre aspas, está do lado certo da história. Então, para que eu tente convencer, para que eu consiga, convencer o meu leitor de que eu estou correto, de que o meu lado da história é o certo, eu preciso ter bons argumentos. E bons argumentos não estão baseados naquilo que a gente acha, naquilo que a gente pensa, no que a gente planeja, projeta, enfim. Os bons argumentos estão voltados para os números, para as pesquisas, para as estatísticas, para as palavras de pesquisadores, de conhecedores do assunto. Por isso que a gente frisa aqui no desenvolvimento que o argumento tem que ter fundamento. O argumento que você vai utilizar precisa ter sentido, precisa estar embasado em algo que realmente tenha validade, tá? Que seja útil para a gente poder levar aqui para a discussão. Para finalizar, depois que você apresentou o seu tema e se posicionou, dizendo se você era a favor ou contra, você veio para o desenvolvimento e mostrou os seus argumentos. Aí você chega na conclusão. A conclusão é o último parágrafo do texto. E é lá que o autor vai concluir o seu posicionamento a respeito do tema. Então, primeiro você começa dizendo que é a favor. Aí você mostra todos os argumentos que corroboram para isso. Na conclusão, você vai só reiterar o seu posicionamento. Você vai só terminar o texto enfatizando que você é a favor daquilo e que pelos argumentos que você mostrou, você tem razão. Sempre pensem nisso. Quando eu começo o texto sendo a favor de determinado assunto, eu não posso no desenvolvimento mostrar meus argumentos e na conclusão dizer que é contra. Não faz sentido. Se você está ali para defender uma posição, se você está ali diante do público defendendo um posicionamento, você não pode ficar em cima do muro. Você precisa, no começo do seu texto, apresentar o seu posicionamento e até o final seguindo ele. Mesmo que você, no meio do percurso, por exemplo, veja que tem um argumento que não é muito favorável, tente retirar esse argumento do caminho, né? Tente tirar essa palavrinha do caminho, porque você precisa sustentar do começo ao fim. Sabe o ditado, o sangue deu no meio da canela e eu continuei? Pois é desse jeito. Texto dissertativo, se você começou a favor de alguma coisa, você precisa terminar a favor daquilo. Não mude a sua ideia, o seu pensamento no meio do caminho, certo? Então, o que é a nossa proposta? Agora é a sua vez de expressar suas ideias em um editorial. Para isso, imagine que você trabalha em um importante jornal do país e tem a missão
de expressar o posicionamento da empresa a respeito de um fato marcante ocorrido recentemente, no Brasil ou em outra nação. Para isso, faça uma pesquisa em jornais, revistas e na internet a fim de encontrar o seu tema. Aí vai uma dica. Temas polêmicos são perfeitos para uma boa discussão, pois eles permitem argumentos de todos os lados. Então vejam só, não sou eu que vou determinar o tema do seu editorial. Você mesmo, através de pesquisas em jornais, em revistas, na internet, você vai formular o seu tema. Quais são, no caso, as regras? Primeira regra, tem que ser um tema da atualidade. Precisa ser algo que esteja acontecendo hoje, tá? Quando eu digo hoje, não precisa ser hoje, dia 17, né? Mas tem que ser hoje, no caso, nessa semana, que tenha ocorrido nesse mês, ou pelo menos dentro desse ano, do ano de 2020. Para falar a verdade, o que não falta são temas polêmicos neste ano de 2020. Então, para vocês aqui vai ser um prato cheio. Acho que vai ser difícil escolher entre um tema ou outro. Então, a primeira regra é essa. Precisa ser um tema atual, que pode ter ocorrido tanto no Brasil como no mundo. Não tem problema. Esse tema, vocês precisam pensar que ele tem que ser escolhido de uma forma que leve as pessoas a tomar partido, ou seja, a se posicionar a favor ou contra aquilo ali. Vou citar um exemplo extremamente polêmico que vocês podem até utilizar no editorial, não tem problema. O fato que ocorreu com aquela criança de 10 anos, né, que foi violentada e acabou engravidando. E aí toda a polêmica relacionada ao aborto do bebê que ela estava esperando, né? Se o aborto seria permitido ou não, se era legal ou não realizar o aborto. Pronto, vocês têm aí um tema extremamente polêmico, porque eu já expliquei isso em sala para vocês. O aborto está relacionado com o princípio da dignidade da pessoa humana, que está disposto lá na nossa Constituição Federal. Por isso que no Brasil não tem a pena de morte, por isso que no Brasil não se aceita o aborto legalmente, porque isso fere esse princípio de que todos os seres humanos têm direito, mesmo que eles estejam lá no ventre da mãe. E por outro lado, nós temos uma vítima de violência, né? E que caso ela venha a gerar essa criança, a dar à luz essa criança, vai trazer uma série de complicações para ela, para a família, para a própria criança que vai nascer. Então pensem nisso, olha o quanto este assunto é amplo e olha o quanto nós podemos nos posicionar diante dele, ou concordando com a ação ou discordando da situação. E tanto para concordar como para discordar, existem diversos argumentos para fundamentar essa posição. Então, são esses temas que vocês precisam procurar. Temas os quais você se posicione diante deles e que mesmo que você seja a favor ou que você seja contra o tema, você tenha argumentos para falar sobre ele. Diversos argumentos. Passem para a página seguinte, gente, para a parte do planejamento. Vamos ver o que é que o livro pede para a gente ter atenção, né? Para produzir o seu editorial, observe os seguintes pontos. Primeiro, defina qual será o seu posicionamento a respeito do tema. Procure deixá-lo bastante claro para o leitor. O editorial serve exatamente para isso. Indicar para o leitor qual é o posicionamento daquela revista, daquele jornal a respeito do assunto. Então você não pode escrever um texto ambíguo, você não pode escrever um texto híbrido, digamos assim, que no começo você é a favor, chega lá no desenvolvimento você já é contra. Isso não pode acontecer, tá? Gravem bem essa informação. Isso não pode acontecer. A partir da introdução, o seu texto tem que ser muito claro. Você precisa se posicionar de forma muito clara para dizer se você é a favor ou se você é contra aquele acontecimento, tá? Aquela notícia. Segundo ponto,
Feito isso, procure formar bem os argumentos que fundamentarão esse posicionamento. Lembra que eu falei, para a gente conseguir persuadir alguém, para a gente conseguir fazer com que essa pessoa aceite a nossa posição, concorde com a gente, nós precisamos ter bons argumentos. Então não basta vocês escolherem a notícia e também não basta vocês se posicionarem. Vocês precisarão ter bons argumentos para tratar sobre o tema, tá? Para que a sua opinião não fique restrita somente às suas palavras, aquilo que você pensa, aquilo que você acha. Terceiro ponto, uma boa maneira de fortalecer os seus argumentos consiste em utilizar os dados estatísticos, as pesquisas, as opiniões de especialistas e etc. Tenho batido nessa tecla desde o início do ano. Para ter bons argumentos, nós precisamos buscar em outras fontes, certo? Quais são essas fontes? Pesquisas sobre aquele assunto, estatísticas, dados, tabelas, gráficos, né, porcentagens, especialistas daquele tema, porque a opinião de um especialista ela tem um peso muito grande, porque a pessoa estudou aquele assunto profundamente, ela fez, né, pesquisas, ela desenvolveu estudos, então ela não está falando com base em achismos, né, em opiniões, em pretensões. Não, ela está falando ali com base naquilo que ela estudou, que ela comprovou, né, de forma científica, através da hipótese, depois do experimento. Então, não podemos basear as nossas opiniões simplesmente em achismos, certo? Sempre lembrem disso. Quarto ponto, lembre-se de que o editorial é um texto escrito em nome de um grupo. Eu dei esse exemplo em sala e eu vou retornar para vocês. Imagine que o nono ano precisa escrever um texto a respeito de qualquer tema que seja. E dentro da sala eu escolho um de vocês. Não quer dizer que aquela pessoa vai falar sozinha, certo? Se eu escolho uma pessoa, eu escolho ela para ser representante dos demais. Então ela está ali incumbida de falar em nome do grupo sobre qual é o posicionamento daquele grupo. Então isso é muito importante, tá bom? Por esse motivo, você não deve expressar opiniões muito pessoais, como eu, né? Eu acho, para mim, na minha opinião. Se você deve ou se você precisa, né, utilizar um pronome pessoal, utilize a primeira pessoa do plural, tá? Nós, porque aqui no editorial é a sua opinião, né? No caso, a opinião do grupo que está divulgando aquela notícia, tá? Então você pode utilizar assim a primeira pessoa do plural, o nós. O quinto ponto, no último parágrafo, procure concluir a discussão e confirmar o seu posicionamento. Como eu disse anteriormente para vocês, se lá na introdução você se posicionou a favor desse tema, né? Na conclusão você precisa terminar reiterando essa posição. Se você era a favor na introdução, você continua sendo a favor na conclusão. Se você era contra, então você continuará sendo contra na conclusão. Não mudem a opinião de vocês no meio do caminho. Também não utilizem argumentos que possam levar o leitor a entender que de um lado você pode ser a favor, enquanto que do outro você é contra, tá? Não façam isso. É igual a palavra de Deus, sim, sim, não, não. Começou de um jeito, tem que terminar daquele mesmo jeito. Sexto, produza um título adequado para o seu editorial. Aqui vale as dicas que vocês já conhecem. Para colocar um título no seu texto, primeiro conclua o texto. Escreva a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Terminou de escrever o seu texto, leia o seu texto por completo. Quando você concluir a leitura, você vai ter um título para colocar no texto, tá? Finalize primeiro o seu trabalho para depois produzir um título adequado sobre ele, porque assim fica bem mais fácil de vocês atingirem o objetivo. Lembrando, vocês estão produzindo um texto
E os títulos precisam ser chamativos para que o leitor se sinta, né, interessado em ler aquele texto, né, aquele editorial. Quanto ao prazo de entrega dessa atividade, semana que vem, como eu tenho falado em sala, será a semana de revisões, né? Então, na semana que vem, nós não teremos atividades para serem feitas. Dessa forma, eu também não gostaria que essa atividade de hoje ficasse somente para quinta-feira da semana que vem, certo? Então, por esse motivo, vocês vão me entregar essa atividade na segunda-feira. Todos sem exceção, tanto aqueles que estão indo para as aulas presenciais, como aqueles que estão acompanhando as aulas de casa, tá bom? A entrega dessa atividade é na segunda, dia 21, para que a gente já inicie a semana de revisões tranquilo, sem ter nenhuma atividade pendente, sem precisar fazer nenhuma coisa, tá? Nenhuma atividade, porque a semana que vem nós vamos nos concentrar em revisar os conteúdos para nos sairmos bem na semana de avaliações. Certo, gente? Então, nossa aula finaliza aqui. Se vocês, porventura, tiverem alguma dúvida a respeito, né, da produção do editorial, como é um gênero novo, diferente, podem entrar em contato comigo sem problemas, tá? Não tem quantidade mínima e nem máxima de linhas para o editorial. O que realmente precisa constar nele é a estrutura do texto dissertativo, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Mas lembrando, utilizem o bom senso de vocês, né? Um texto de 5 linhas não é um tamanho legal, tudo bem? Então, boas produções para vocês e até a nossa próxima aula.